Irmãos, como nós falamos, essa semana essa semana não, já tem alguns dias que nós estamos participando da campanha de jejum e oração. Hoje, se você tiver com o livro aí, nós vamos falar sobre o capítulo 14. Para nós falarmos sobre o capítulo 14, eu quero fazer uma pequena recordação do que nós falamos ao longo dessa semana. Lá em Lucas, no capítulo 9, eu não vou ler o texto aqui, porque para nós ganharmos tempo, e também porque eu falei disso desde segunda-feira nas lives, então os irmãos já estão sabendo aí de cor e salteado o capítulo. Mas a Bíblia diz que o Senhor reúne os discípulos e fala para os discípulos que iria dar duas coisas para eles. Quem sabe quais eram as duas coisas? Poder e autoridade. Olha, eu vou dar para vocês poder e autoridade. A próxima parte é assim, ó, o que vocês vão fazer com poder e autoridade? Vocês vão exercer domínio sobre o demônio, sobre os possuídos, e vão expulsar os demônios dessas pessoas. Segundo, vocês recebem poder e autoridade agora para operar milagres, para trazer cura para as pessoas. E terceiro, para pregar o evangelho. Então, Jesus reúne a sua equipe, que eram 12 homens, dá para eles poder e autoridade, e fala para eles que tinha 3 missões pontuais para eles fazer. Trazer libertação, trazer cura e pregar o evangelho. Era isso. Quando eles estão prontos a sair, o Senhor fala, tem um detalhe, vocês não precisam se preocupar com nada. Na bolsa de vocês, vocês não precisam levar dinheiro, vocês não precisam levar pão, vocês não precisam levar nem 2 túnicas. Não precisa nem levar o bordão, que é uma espécie de bengala que ajudava eles a andar, porque o terreno era muito rochoso, né? Então, não precisa se preocupar com nada. Só vai. Sai para fora e vai pregar. O texto continua dizendo assim que Jesus falou, bate nas casas, se alguém te atender, você entra e come junto com eles na mesa. Se vocês chamar e ninguém atender, vai embora, pega a sandália, balança a sandália para você não levar nem o pó daquela casa onde você chamou e ninguém te recebeu. E continua. A Bíblia fala que eles fizeram isso durante o ministério de Jesus. Quando chega lá em Lucas 22, tudo isso que eu falei está em Lucas 9. Quando chega lá em Lucas 22, a Bíblia registra a última ceia antes de Jesus morrer na cruz. Todo mundo conhece a última ceia? Já viu o desenho lá? O pessoal comendo? É a última ceia. Eles estão todos sentados na mesa. E Jesus começa a conversar com eles. E Jesus pergunta para eles assim, ó. Vocês lembram, quando eu conversei com vocês lá atrás, sobre vocês irem e não se preocupar com bolsa, com dinheiro, com pão, com alforge, com o bordão. Vocês lembram disso? Lembramos, eles responderam. Eu preciso perguntar para vocês, faltou alguma coisa ao longo desses anos? E todos eles responderam que não faltou coisa alguma. Eu fiquei muito tocado com isso, por quê? Porque isso mostra o compromisso de Jesus com o homem. Porque eram 12 discípulos e tinha gente de todo jeito na equipe de Jesus. Tinha um que era muito agressivo, que era Pedro, até cortou a orelha de um homem, um soldado. Tinha Judas, que era um homem que estava preocupado com dinheiro, tanto que ele traiu Jesus. Tinha um outro que era mais próximo. Tinha 2 que foram atrás da própria mãe para pedir para Jesus tratar eles de uma forma diferente. Então, tinha gente de todo tipo na equipe de Jesus. Mas é interessante que ainda que os discípulos de Jesus tinham falhas no temperamento, no caráter, na personalidade, ainda assim Jesus tinha compromisso com eles. Então, na última ceia, o último encontro que Jesus ia ter, porque dali ele já ia ser capturado pelos soldados romanos e levado para ser morto. O último encontro, Jesus pergunta, eu devo alguma coisa para vocês? Eu queria dizer uma coisa aqui nesse domingo. Eu já disse outras vezes. Jesus, o Senhor, não deve nada para ninguém. Eu acho interessante esse último encontro. Era a ocasião que Jesus ia morrer. Ele podia falar tantas coisas, mas ele escolhe perguntar para os discípulos se faltou alguma coisa. Por quê? Porque os discípulos decidiram sair para fora, pregar a palavra e abrir mão até de coisas pessoais. O Senhor diz para eles, não temas os demônios, não temas o medo de orar e a pessoa pela qual você orar não receber a cura, não temas
ir pregar, não temas, porque eu sou com você. Quando chega no último dia, ele tira a limpo. Gente, eu preciso saber, eu devo alguma coisa para alguém aqui? E os 12 disseram que não devia coisa alguma. Então, eu acho muito interessante a forma como o Senhor fala com os discípulos, o compromisso de Jesus com os discípulos, e eu acho tremendo que os discípulos respondem que não faltou coisa alguma. Sabe por quê? Porque eles escolheram o Senhor. Eu quero dizer para você hoje, quando nós escolhemos pelo Senhor, não há de faltar coisa alguma. E eu quero ler um texto que vai trazer ainda mais fé para o nosso coração sobre tudo isso que eu falei. Está lá em Lucas, no capítulo 12. Então, Lucas 12 conta, Jesus está novamente com os discípulos e ele conta uma parábola para os discípulos. Então, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história da terra para explicar os valores do céu. Ele conta uma história para que todos consigam entender a história e depois ele coloca os valores do céu. Então, lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 13, conta a parábola do rico insensato. Então fala assim, alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e darei a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse, insensato. Algumas versões diz, louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então é uma história de um homem ganancioso, como diz aqui o texto. Ele tinha um celeiro e tinha muitas sementes. Ele juntou ainda mais sementes, precisou aumentar ainda mais os celeiros e colocou mais sementes. Até que um momento não tinha mais celeiro do tanto de semente que ele tinha. E o Senhor chama esse homem de insensato, de louco. Por quê? Porque ele guardava muitas riquezas, mas para com Deus ele não era rico. Essa é a história. Agora ele reúne com os discípulos. Continua a leitura, no versículo 22. Ele contou a história para todos, mas agora ele se dirige para os discípulos e diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que o Senhor fala para a multidão, mas tem coisas que o Senhor adiciona só para quem é discípulo. Eu venho falando durante essa campanha que tem 3 tipos de pessoa que seguem a Jesus. Tem a multidão segue Jesus por quê, irmãos? Por causa do pão, Jesus multiplica pão. Até Jesus fala para a multidão, eu sei porque vocês estão me seguindo, que vocês estão com fome. E eu multipliquei pão na outra história, né? Então você vê que a multidão segue Jesus por causa do pão, para alimentar o estômago. Tem um segundo tipo de pessoa, são os seguidores ocasionais. Os seguidores ocasionais seguem Jesus quando dá na sua agenda. Não tem jogo, não tem compromisso, não tem praia, não tem campo. Dormi bem, vou para o culto. No outro domingo, tem um churrasco, tem um aniversário, tem um jogo, dormi tarde, não vou para o culto. O nome disso é seguidor ocasional. Mas tem um terceiro tipo de gente. Qual é o terceiro tipo de seguidor de Jesus? Os discípulos. Então você vê, Jesus atende a todos, mas para quem é discípulo, ele sempre tem algo para adicionar. É como diz aqui em versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, adicionou. O que ele disse? Portanto, eu lhes digo, não temas. Algumas versões diz, não se preocupem com a sua própria vida. Então você vê, lá em Lucas 9, ele diz, não temas os demônios, não tema as enfermidades, não tema estar só com
pouco mantimento, porque eu vou ser por você. Agora aqui ele diz, não temas com a sua própria vida, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observem, os corvos não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupa com o restante. Versículo 27. Observem. Como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então você vê, é interessante porque antes de Jesus falar isso para os discípulos, ele conta uma parábola. A parábola faz referência à avareza. O que é a avareza? A avareza é a pessoa querer mais para si. É uma pessoa egoísta. Mas aqui ele fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Você sabe, a avareza está muito perto da ansiedade. Apesar de não parecer. A avareza é a ameaça do muito. Quanto mais tem, mais avarento se torna. A ansiedade é a ameaça do pouco. Então alguém que anda ansioso não é porque tem muito. Quem tem muito sofre de um outro problema, chama avareza. Quem tem pouco sofre de um outro problema, que é a ansiedade. Quem tem muito dinheiro e sabe que vai conseguir pagar a conta da segunda-feira, fica sem dormir? Pode ficar sem dormir por outro motivo, mas por esse não. Agora, quem não tem o dinheiro para pagar a conta da segunda-feira, dorme de que jeito? Não dorme. Às vezes eu fico até com inveja de ver, entre aspas, né? O pessoal que mora na rua dormindo. Você já viu o jeito que eles dormem? É um calor, tá roncando embaixo do viaduto. Tudo bem que a vida é péssima, mas eles não têm uma preocupação. Amanhã eles não têm que pagar aluguel nenhum. Não tem que fazer despesa, não tem cartão de crédito. Mas você sabe, a ansiedade é sempre pelo pouco. Se está faltando, você fica ansioso. Se você não tem muita clareza de como vai ser o dia de amanhã, você fica ansioso. Então você vê, enquanto a parábola fala da avareza, quando Jesus chama os discípulos, ele fala sobre ansiedade. Por quê? Porque a parábola fala sobre uma pessoa que tem muito e quer ter mais. Mas os discípulos aqui, eles estão inseguros com o dia de amanhã. Por quê? Lembra o capítulo 9? Jesus falou assim, ó, vai e não se preocupa com pão, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com coisa alguma, eu vou estar com você. No capítulo 22, Jesus pergunta, faltou alguma coisa? Mas no meio, entre o capítulo 9 e o capítulo 22, tem o capítulo 12. O capítulo 12, o que Jesus faz? Não anda ansioso por coisa alguma. Eu vou contar uma história para vocês. Tinha um homem que tinha muita semente. Era tanta semente que ele teve que destruir o armazém e construir um armazém maior. Ele era muito rico, mas não era rico comigo. Agora vocês não sabem o que vai comer amanhã. Não sabem o que vai vestir. Mas você já viu algum corvo pedindo esmola? É isso que Jesus está falando. Você já viu como é os lírios do campo? Não fala, eles estão bem vestidos. A mesma coisa vai ser com vocês. Eu acho interessante porque no capítulo 9, Jesus convida. No capítulo 22 ele pergunta, faltou alguma coisa? Mas no capítulo 12 ele faz a manutenção. E qual é a manutenção? Não fique ansioso. E você sabe, a ansiedade é a doença do século. Nós ficamos ansiosos por causa de uma programação, nós ficamos ansiosos por causa da falta de dinheiro, nós ficamos ansiosos por causa de um problema em casa, nós ficamos ansiosos por tantas coisas. E o que é a ansiedade no final? A ansiedade é a insegurança de Deus suprir.
Por isso que ele fala para os discípulos aqui, ó, tem uma história de um homem que tinha muita semente. Naquela época, a semente servia tanto para fazer o alimento, como moeda para trocar, para vender. E o Senhor fala para eles, era tanta semente que não cabia no depósito. Mas ele não tinha valor algum para mim, aquela semente não tinha valor nenhum, ele não era rico diante de Deus. Agora vocês não sabem o que vai comer amanhã, não sabem o que vai vestir amanhã, mas vocês têm um valor em alta estima para Deus. Você vê que interessante, o Senhor faz a manutenção disso. Por quê? Porque os discípulos tinham uma tarefa pela frente. Qual era a tarefa? Expulsa os demônios, quer dizer, leva a libertação, opera milagres e prega o evangelho. Para fazer isso, eu não posso andar ansioso, porque aonde entra a ansiedade, a fé sai. Porque não tem jeito de andar ansioso e crendo. Porque ao mesmo, não dá para as duas coisas caminhar juntas. Porque a ansiedade é a insegurança do dia de amanhã. Como que vai ser amanhã? Eu quero dizer uma coisa para você, antes que você fique pesado, antes que você se sinta acusado, todos nós somos ansiosos. Qual que é a grande diferença? A diferença é que quando a ansiedade vem, eu preciso saber como combatê-la. Essa é a diferença. As crianças vão começar a escola no dia seguinte. Como que elas ficam? Tem ânsia de vômito, chora. Tudo isso por quê? Por causa da ansiedade. Então você vê, a ansiedade, como eu falei, é um drive que foi colocado em nós lá no Éden, por causa do pecado. Mas ao mesmo tempo que nós somos ansiosos, tem um jeito de vencer a ansiedade. Por que os discípulos estavam ansiosos aqui? Porque eles tinham uma missão. Qual era a missão? Levar a libertação para quem está cativo pelo diabo, pelo demônio. Não tem paz, não tem descanso, não consegue controlar o desejo pelo álcool, não consegue controlar o desejo pelas drogas, não consegue controlar o desejo pela fornicação, pela luxúria, pelos pecados, não consegue. O que precisa? Posicionamento e libertação, libertação do pecado. Quem que leva a isso? Os discípulos. Portanto, os discípulos estão ansiosos, porque eles têm um chamado para fazer. Eles não sabem como fazer. E o Senhor fala, não andeis ansiosos. Você não precisa ficar com medo. Não temas, eu sou com você. Então, mais uma vez, no capítulo 9 de Lucas, o Senhor chama eles. E diz, não precisa levar nada. Quer dizer, eu não espero que você tenha talento algum. Não, mas eu tenho uma túnica. Como a gente não sabe para onde a gente vai, eu tenho uma túnica com capuz. Se a gente dormir na rua, numa praça, eu uso ela para me cobrir. Jesus fala assim para os discípulos, não precisa trazer essa túnica aí. Não, mas eu tenho um alforge, uma bolsa, cabe bastante coisa. Jesus fala, não traz. Não temas, agora é comigo. É a mesma coisa que Jesus fala para você hoje. Ele não espera de você os seus talentos. Ele não espera de mim as minhas qualificações. Por isso que o Senhor falou, vem, mas não traz nada. E Jesus fala a mesma coisa para você, vem e não precisa trazer nada. Algumas pessoas já ouvi falando, nossa, se a Ivete Sangalo se convertesse, imagina, ela ia ser uma baita cantora para o Senhor. Iria arrastar tanta gente, imagina uma conferência que a Ivete Sangalo vai estar pregando, vai estar cantando. Você já ouviu alguma coisa assim? Eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor chama os discípulos e fala assim, você tem alguma coisa? Ah, eu tenho pão, eu tenho dinheiro, eu tenho um alforge, eu tenho um bordão, o Senhor fala assim, deixa tudo lá e vem e não temas. Por quê? Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos chama não esperando que nós tenhamos alguma coisa para dar para Ele. Mas Ele chama nós tendo coisa para dar para nós. Essa é a diferença de Jesus. Você sabe, Jesus não chama os discípulos esperando que os discípulos façam algo para Ele. Jesus chama os discípulos para fazer dos discípulos algo. Ele chama Pedro e fala o que para Pedro? A partir de agora, você não pesca peixe, você pesca homens. Jesus tira Pedro de dentro do barco.
E coloca ele para pregar para 3.000, 5.000 pessoas. Mas Jesus não chama Pedro, porque vê em Pedro qualificações, vê em Pedro um espírito destemido, vê em Pedro eloquência, poder de oratória. Não, o Senhor olha para Pedro e vê todas as deficiências. E se Pedro mostrar alguma qualificação, Jesus fala assim, eu não quero que você traga essa qualificação, deixa aí. Porque se você trouxer a qualificação, quando você for pregar para 5.000 pessoas, você vai atribuir que tem 5.000 pessoas te ouvindo por causa do quê? Da qualificação. Então as suas qualificações você deixa da porta para fora. Vem me seguir sem nada, porque eu vou dar para você o que você precisa. E é a mesma coisa que o Senhor fala para você. O Senhor não espera que seu casamento esteja perfeito. O Senhor não espera que o seu temperamento seja o melhor. O Senhor não espera que você seja a pessoa que cante melhor, que fale melhor. Não, o Senhor chama você do jeito que você está. E Ele te chama e faz o quê? Vou dar para você duas coisas. Poder e autoridade. Quando você olha para você, você fala, nossa, mas eu não tenho... Como que Ele me dá isso? Ele dá para aqueles que não trazem junto consigo o bordão, o dinheiro, o pão, ou seja, as suas qualificações. Essa semana eu fui visitar algumas reuniões e eu fiquei muito tocado de ter ido na casa de um casal. É um casal que veio, né, nós já nos conhecíamos, ele veio para cá assim que eu vim para cá. Não falta um domingo. A partir desse tempo, foram para o encontro, fizeram os cursos. E eu fui na célula no dia que foi na casa deles. E era um casal, o homem estava um pouco intimidado de falar, com vergonha. Aí ele falou assim, não, eu vou ler só o versículo. E depois a minha esposa vai falar. Aí ele leu o versículo, mas eu fiquei tão tocado dele lendo o versículo, porque alguém foi transformado, que deixou um mundo de espiritualismo, um mundo de drogas, um mundo de mentira, um mundo de traição. Agora ele abriu a casa dele e está lendo um versículo. Aí ele pensa assim, acho que eu não sou bom o suficiente. E sabe o que é mais tremendo? Que é exatamente essa pessoa que o Senhor chama. Por quê? Porque Ele não quer alguém com qualificação. Aí a esposa guardou o marido e explicou o texto. E os dois fizeram um casalzinho perfeito. E as pessoas ouvindo ali na casa deles. Então, por que essas coisas acontecem? Porque o Senhor entrou na nossa vida e nos deu duas coisas. Poder e autoridade. Transformação, vida de Deus. E você sabe, os discípulos, no meio do processo, estavam ansiosos. Por isso que eu falei, não se sinta pesado, não se sinta acusada, pensando, nossa, eu sou ansioso. Porque os 12 discípulos, que era a nata da equipe, estavam ansiosos aqui. Com medo do que eu vou comer amanhã. O que eu vou vestir amanhã. Tanto que o Senhor fala assim, o Senhor fala para eles observar duas coisas. Você vê que interessante. Jesus vê a ansiedade dos discípulos. E Ele não dá para os discípulos um grupo de leis, de regras, fugiu a palavra agora. Metodologia. Para os discípulos vencer a ansiedade. O Senhor fala assim, você tem observado duas coisas. Observa os corvos. O corvo é um animal impuro, inclusive para os hebreus. Então, é um animal impuro. O Senhor fala assim, observa o corvo. Isso para um judeu, observar um corvo é tipo assim, não tem nada para mim aprender com um corvo. Lá em Levíticos tem os animais puros e os animais impuros. Então, é uma regra gigantesca. Eles não podiam, por exemplo, comer peixe que não tinha escama. Então, camarão não pode comer. O que mais que não tem escama? Lula, bagre, é couro, não pode comer.
Não pode comer animal com a unha fendida, como o porco, que tem a pata fendida, o cavalo, vaca. Não podia comer alguns animais. E você vê que é interessante. O corvo era um dos animais que o homem não podia ter, o hebreu, o judeu não podia ter contato. E o Senhor escolhe o corvo para ensinar eles. Os 12 eram judeus, o Senhor escolhe o corvo e fala, você está vendo o corvo? Quem que dá comida para o corvo? Quem que mantém o corvo vivo? Aí depois ele vai para a segunda observação. Qual é a segunda observação? O lírio do campo. Você já viu o lírio do campo? Nem Salomão, quando estava no ápice do seu poder como rei, se vestiu como lírio do campo. Quem que faz o lírio do campo? Você vê que é interessante, os discípulos estavam sofrendo de ansiedade por causa do propósito que o Senhor deu para eles. E o Senhor ensina eles a observar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você estiver ansioso, você tem que aprender a observar. O Senhor ensinou os discípulos com o corvo e com o lírio. Talvez o Senhor vai fazer você vencer a ansiedade, levando você a observar como era a sua vida e como a sua vida é hoje. Observa de onde você saiu e observa onde você está. Aí você começa a vencer a ansiedade. O Senhor escolheu para os discípulos que eles observassem um animal e uma planta. Talvez o Senhor leva você a vencer a sua ansiedade observando o seu líder que fala nós estava, nós fumo, nós era. E aí fala assim, ó, você está ansioso para liderar uma célula achando que você não consegue? Se eu uso esse líder, por que eu não vou usar você? Você sabe, para cada um, Deus conduz de uma forma. Mas eu quero dizer para você, é possível vencer a ansiedade observando. Porque foi isso que o Senhor fez os discípulos fazer. Observa. Observa, olha bem, não se preocupe. Aí ele continua assim no versículo 29. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe do que você precisa. Você sabe, a ansiedade, ela é enganosa. Olha o versículo 23. Versículo 23 fala assim, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Por que Jesus fala isso para os discípulos? Porque os discípulos estavam confusos, enganados, achando que o Senhor não estaria com eles. Quem que faz isso? A ansiedade. A ansiedade te engana. A ansiedade tenta arrancar de você aquilo que o Senhor te deu. Como que eu venço a ansiedade? O texto fala aqui, não se preocupem nem com comer nem com beber. O mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe do que você precisa. Sabe como nós vencemos a ansiedade? Tendo, primeiro, convicção que eu sou filho. E segundo, sabendo que o Senhor olha por mim e sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que você precisa. Os discípulos tinham um propósito, o Senhor chamou eles para algo. Lá no capítulo 9, eles fazem a mala, eles se despedem da família, a esposa prepara um pão. Você sabe, não ia falar isso, mas você sabe de onde surgiu a palavra companhia? Quando as embarcações saíam do porto e iam fazer uma viagem muito longa, as esposas preparavam o pão para eles. E quando eles estavam prontos a sair, com o pão, eles estavam prontos para o propósito. Então, daquele ambiente surgiu a palavra com pão ia. Com o pão ia. Companhia. Sabia disso ou não? Então os discípulos recebem um convite de Jesus. Jesus dá para eles o que eles precisam. Aí eles preparam a mala, pegam o pão, porque com o pão ia. Pegam o dinheiro, e os 12 discípulos fazem uma fila. Todos prontos, mala, bordão, pão, dinheiro. Jesus chega no lugar combinado.
A hora que Jesus chega, todo mundo com mala, com 2 túnicas, com cinto. Vamos, Jesus. Jesus olha e fala, desse jeito vocês não vão comigo. Deixa o dinheiro com a esposa, dá o pão para quem precisa, vai só com uma túnica, deixa o cajado aí, porque agora vocês estão comigo. Vocês não precisam temer. Para andar comigo, vocês precisam ter fé, vocês não precisam ter dinheiro. Para andar comigo, vocês precisam crer, vocês não precisam ter 2 túnicas. Para andar comigo, vocês não precisam ter uma mala com tudo que vocês precisam dentro. Para andar comigo, vocês precisam crer. Então, tudo que vocês estão aí, deixa e vem andar comigo. Eles saem animados até. Mas no meio do caminho, bate o quê? Ansiedade. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Quando nós vamos ver nossa família? Será que nós vamos ser presos? Será que vai acontecer o que com a gente? Aí o Senhor chega para eles e fala o quê? Aqui o texto, ó. Não andeis ansiosos, nem com o que comer, nem com o que beber. Não se preocupem com isso. Olha o versículo 30, põe o versículo 30. Pois o mundo pagão é que viaja comigo com mala. O mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe o que vocês precisam. Eu quero dizer para você isso, o Pai sabe do que você precisa. Você não precisa se preocupar. A continuação do texto. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas é o que, gente? Essas coisas é tudo que o mundo pagão busca. Olha o texto, ó. Não andeis ansiosos, nem com o que comer, nem com o que beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que você precisa. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. O que é essas coisas? Essas coisas é o que o mundo pagão busca. O que Jesus está fazendo aqui? Ele só está mudando a ordem. O mundo pagão busca em primeiro lugar comer e beber. O mundo pagão busca em primeiro lugar lazer e prazer. Lazer e prazer. O mundo pagão busca em primeiro lugar a sua própria alegria. O Senhor, Jesus, só muda essa ordem. O que ele faz? Busca em primeiro lugar o Senhor. E todas essas coisas que o mundo pagão busca serão acrescentadas. Você sabe quando alguém vai fazer uma costela na panela? Ele faz a costela e acrescenta a batata. Ele faz a costela e acrescenta o sal. Ele não faz o sal e acrescenta a costela. Ele não faz a batata e acrescenta a costela. Por quê? Porque a costela é mais importante. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. No mundo pagão, eles mudam a ordem. Então eles buscam em primeiro lugar coisas que para você vai ser acrescentada. O primeiro lugar na sua vida é buscar o reino de Deus. É isso que Jesus está falando para quem? Para a multidão? Para os seguidores ocasionais? Para os discípulos. Portanto, essa palavra não é para todo mundo, é para quem é discípulo. Ah, eu sou o quê? Aí é você que define. Você define sua posição. Você define se você é multidão. Multidão vai até Cristo porque tem fome. Quer dizer, doeu o estômago. É uma necessidade. É a multidão. Seguidor ocasional é se dá tempo, dependendo da ocasião. Mas os discípulos estão com Jesus até na morte. Para os discípulos é acrescentado o que o mundo busca. Portanto, não é que servir a Deus você não viaja mais. Por quê? Porque isso é coisa dos pagãos. Não, o que muda é a ordem. O pagão busca uma viagem internacional como se fosse a última coisa da vida. Nós buscamos Cristo como a última coisa da vida e Cristo acrescenta a viagem internacional. Não é bom saber disso? Quem já foi para Orlando? Ai, quem vai, levanta a mão. Ai, eu não quero me expor. Eu também, faço assim, que eu já fui. Mas eu tô doido para ir de novo. Mas sabe que eu tô muito mais doido é para batizar 30 pessoas aqui. E isso eu busco em primeiro lugar. Aí o Senhor vem e fala assim, vou te dar uma viagem. Igual uma vez, eu e a Bruna... tinha pouco tempo de casado e a gente queria ir para Cancún.
E vai lá e fica caro, e vai aqui, é caro, e vai ali, não sei o quê. Até que uma vez eu estava lá pesquisando, o irmão viu minha ansiedade na padaria, me olhou e falou assim, o que é que você está falando aí com seu pai? Estou fazendo uma cotação para fazer uma viagem. Quanto que é? Na época era 10 de R$660. Ele falou assim, pode fazer que eu vou pagar para você. É sério. Não é bênção? Sabe por que acontece essas coisas? Porque o mundo pagão busca isso em primeiro lugar. Mas aqueles que buscam ao Senhor em primeiro lugar, isso aí é só sal. A costela é outra coisa. É só acrescentado. A Bíblia está dizendo aqui, que o Senhor vai acrescentar todas as outras coisas. Mas busque o Senhor em primeiro lugar. Vamos terminar aqui. Versículo 32. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Outra coisa que faz você vencer a ansiedade, saber que o Pai já te deu o reino. Ele já te deu o reino. E você sabe, tem duas direções. Tem uma ocasião que Jesus olha para os discípulos e fala, vocês deixaram tudo para trás, vieram para cá sem coisa alguma. Mas eu vou dar para vocês 100 vezes o tanto que você deu ainda nesse tempo. Portanto, o Senhor tem bênçãos para te dar nesse tempo. Assim como para os discípulos. Mas também tem a vida eterna. Portanto, se você não está feliz com a vida que você tem aqui na terra, se alegre porque tem uma vida eterna para você. Você sabe, isso aqui faz com que os discípulos vençam a ansiedade. Versículo 33. Venda o que tem e dê em esmolas. Lembra? Capítulo 9, o Senhor falou, não junta nada. Não tema, vocês estão comigo. No capítulo 22 ele tem o retorno. Faltou alguma coisa? Eles falaram que não, sim? É isso? Falaram que não. Nós estamos na manutenção disso, no capítulo 12. O que Jesus fala para os discípulos? Não tenha medo. Pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Venda o que tem e dê de esmola. Como que eles vão vender o que eles têm? Se eles já saíram de lá sem nada. Não é isso? Capítulo 9, o que o Senhor fala? Vem, mas deixa tudo aí. Eles vêm. No capítulo 12, o Senhor fala o quê? Vende tudo que vocês têm e dá para os pobres. Como que eles vão vender se eles saíram sem nada? Sabe por quê? Porque em algum momento a ansiedade foi tão alta que eles esqueceram o propósito e acumularam coisa. Aí o Senhor vem e faz a manutenção. Qual que é a manutenção? Esse pouquinho que vocês juntaram, dá porque eu não vou usar o que vocês têm, que vocês receberam naturalmente. Eu vou usar só aquilo que eu der para vocês. Então vende e dá de esmola. Você vê que interessante, o Senhor se nega a usar aquilo que os discípulos têm. Quero dizer para você, o Senhor não precisa de nada do que você tem. Nada do que você tem. Ele apenas deixa eu e você participarmos da obra que Ele já fez. Os discípulos se perdem e eles conseguem acumular de alguma forma alguma coisa. O Senhor fala, vende e dá para os pobres. Vocês não entenderam ainda? O negócio de vocês é comigo. Você sabe, em algum momento você pode se confundir, mas eu trabalho ou não trabalho? Eu compro ou não compro? Eu tenho 2 carros ou só posso ter um? Eu ando descalço ou tenho 2 tênis? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com colocar o Senhor em primeiro lugar. E o Senhor vai dar para você. Por que o Senhor fala, vende e dá para os pobres? Porque aquilo que eles acumularam foi sem o Senhor. Eles arrumaram um jeito. E o Senhor falou, dá para os pobres, porque se não fui eu que te dei, não é para você ter. Eu quero dizer isso para você também. Se tem alguma coisa que você tem que não foi o Senhor que te deu, então trate de abrir mão, porque o Senhor abençoa aquilo que Ele dá. Vamos finalizar, gente? O pastor pode falar 3 vezes que está finalizando, essa é a terceira, então. Façam para vocês bolsas que não se rasguem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Você vê, o tesouro toma o coração. O tesouro rouba o coração. Quero dizer para você que Cristo seja o seu maior tesouro.
Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Sabe, o Senhor nos chama para que o reino cresça. Esse é o nome desse capítulo. O reino crescendo. Que em nome de Jesus você tenha a postura como os discípulos. De saber que em primeiro lugar é o reino de Deus. Tem muita gente precisando de uma palavra sua, de um abraço seu, de um toque seu, de uma oração. E sabe, o Senhor já deu tudo que você precisa. E tudo que você precisa é poder e autoridade. Você já deu. Você já tem, perdão. Agora você tem que executar as outras 3 coisas. Ora pelos enfermos. Leve libertação para o cativo. E pregue o evangelho do reino. E as outras coisas? As outras coisas o Senhor vai acrescentar. Ele não tem nada contra se ter um carro importado automático, sabia? Desde que esse não seja o centro do seu coração. Busque o reino e ele acrescenta o que os pagãos buscam. Não é que o que os pagãos buscam é ruim. É que o que os pagãos buscam, eles buscam em primeiro lugar. O Senhor quer que você busque a Ele em primeiro lugar. E aquilo que os pagãos buscam vai chegar até você. Lazer, dinheiro, pão, viagens, sabe, coisa secundária, o Senhor vai trazer para você. A empresa crescer. Que em nome de Jesus a gente possa crer dessa forma. Se você crê comigo dessa forma, fica de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.